Será que é possível sair do desligamento de uma empresa e abrir o seu próprio negócio e ter muito sucesso? Para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Brás Rezende, empresário da cidade de Jaboticabal, para conversar sobre a sua experiência e a sua trajetória. Ele que foi aluno lá da Vox e também aluno do pós em oratória da Vox Chuí Jaboticabal. Brás, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente sobre um importante marco na sua vida, que foi essa transição de seletista para próprio proprietário. Tudo certo? Tudo certo, eu que tenho que agradecer a vocês a oportunidade que me deram, certo? Que bom, que bom. Seja bem-vindo. Brás, para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso podcast, eu queria ouvir de você. Quem é o Brás? O Brás Rezende vem da união de um mineiro da cidade de Botelho, uma paulista da cidade de Morro Agudo. O Brás Rezende é o quarto filho de 8, que quando garoto trabalhou muitos trabalhos pesados, em roça, servente de pedreiro, já foi ajudante de padeiro. E aos 17 anos teve uma oportunidade para trabalhar numa empresa de fertilizantes agrícola, né, na parte nutricional, que agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes Me e conta um agarrou. pouco sobre a sua trajetória, Brás. Como que você começou? Você começou, nessa empresa de fertilizantes? Como foi a sua trajetória profissional? Eu comecei aos 17 anos nessa empresa de fertilizantes, né, trabalhando como serviço braçal, 17 anos? 17 anos de idade. Ah, trabalhei por uns 2 anos mais ou menos. Essa empresa vendeu para uma outra empresa e começou a se tornar maior. E com isso eu tive a oportunidade de conhecer os laboratórios da empresa, conhecer os processos e a cada vez mais adquirindo conhecimento sobre a parte nutricional dos fertilizantes. Tudo isso em Jaboticabal, Tudo Brás? isso em Jaboticabal. Que bacana. E aí depois dessa empresa, você abriu já a sua ou como é que foi? Então, eu trabalhei por 20 anos nessa empresa, Nossa, uma vida. uma vida inteira. Uma empresa muito boa, ganhei muito dinheiro, bons salários. E chegou um ponto que alguns dos gerentes acharam que eu não caberia mais na empresa e me dispensaram. Foi a partir dessa dispensa que você abriu a sua empresa? Não, aí foi em 2004 que eu saí dessa empresa. Fiquei uns 11 meses, mais ou menos, trabalhando em outros segmentos, isolamento, pintura, que não tinha nada a ver com o meu ramo. Tá. Aí eu tive uma outra oportunidade numa outra empresa, um pouco menor, porém eu já vim com uma bagagem melhor, né? Com uma experiência um pouco, né? E eu trabalhei por 16 anos mais nessa empresa. Nossa, uma Uma trajetória de trajetória, isso. longo período em cada uma dessas empresas. E por que te deu essa vontade, Brás, de abrir a sua própria empresa? Tudo começou com um amigo que tem uma outra empresa por um outro segmento e ele sempre querendo que a gente fizesse, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir alguma coisa pra gente, isso é um ramo bom. E eu relutando um pouco por porque os meus patrões da época eram boas pessoas, eu tinha um salário muito bom, eu estava bem acomodado com isso. Só que chegou um ponto que os sócios dessa empresa começaram a abrir seus próprios negócios e a empresa foi ficando meio que esquecida. E eu comecei a sentir que talvez não poderia ir muito longe. Foi onde eu peguei e falei, não, agora eu vou ter que seguir meu próprio caminho. Foi a partir desse momento que você decidiu ingressar nessa jornada com esse seu amigo, é isso? Isso, com um amigo, um sócio, isso. E a sua empresa é do que, Brás? É da parte nutricional, tudo que diz fertilizante nutricional, da parte agrícola, nós produzimos. Seria se a planta tem alguma deficiência, suplementa através de um fertilizante, é Isso, isso? do fertilizante, os agrônomos eles fazem a análise e nessa análise é detectada o que falta de cada matéria em cada planta, em cada setor, e nós fazemos as fórmulas. E aí vocês manipulam de forma específica, Brás? Ou não? Amanda, existe um padrão geral. Como funciona essa parte, Tem-se um Brás? padrão geral em alguns e tem algumas fórmulas específicas. Tem vários padrões que já estão no mercado há muitos anos,
que tem um Segue. segmento e Tá. que todos são iguais. Mas tem algumas formas diferenciadas que nós fazemos, que quando eles nos solicitam e nós elaboramos no laboratório, Bacana. A sua empresa fica em Jaboticabal em também, Brás? Jaboticabal. Que legal. Faz quanto tempo que você tem ela? Nós estamos no segundo ano. Nossa, já tem um Nós estamos no segundo ano. está Isso. caminhando. Estamos caminhando, gatinhando. Que bacana. Deu o primeiro Deu o passo. primeiro Isso é passo, justamente. importante. Brás, antes de eu entrar ainda mais na sua profissão, naquilo que você gosta, eu gostaria de entender por que você procurou a Vox? Eu procurei a Vox porque, como eu venho de uma família simples, e também hoje eu estou com 57 anos de idade, Tá então. novo, tá Não, novo. sim, mas só que eu vivi uma parte da ditadura que muitas pessoas não conhecem, onde você não tem aquela liberdade de falar, de se expressar. E com isso eu acho que eu cresci um rapaz tímido. A timidez me corroía por dentro. Acho que Você se considera tímido, Brás? hoje sim, mas eu acho que eu sou bem melhor do que antes de conhecer a Vox. Você procurou a Vox para lidar com essa sua timidez? Para lidar com a timidez, exatamente, para me soltar mais, me expressar mais. A questão do palco era algo que você tinha dificuldade também, Brás? Era a pior coisa que tinha. Que você Nos sentia? primeiros dias eu fui na força do ódio, porque é muito difícil. E Era, né? Hoje já não mais. hoje você já se sente mais confortável. Mais confortável hoje, algumas coisas para mim é absolutamente natural. Ai, que bacana. Até nas reuniões que tínhamos nas empresas que eu trabalhei, eu era uma pessoa que falava quietinha. Muitos projetos bons que eu tive, outros assumiram por eu não me expressar. Então você perdeu oportunidades por conta da sua timidez, por você não conseguir expor as suas ideias. Aconteceu isso então no seu passado? Exatamente, aconteceu muito isso. Eu não expor as minhas ideias e contar para um amigo, o amigo levar adiante e o mérito foi dele. Então você sentiu que era hora de mudar essa situação, esse cenário, de você se Isso. impor. Eu falo assim, a gente não perde a nossa essência, não é, Brás? Por exemplo, você não perde a timidez que é sua, desde criança. Mas você aprende a lidar com ela. Aprender a lidar com ela, exatamente. Hoje é tudo natural. Eu trabalho com fertilizante hoje já há 40 anos, então o conhecimento eu tenho. Tem de Eu sobra, tenho então. que mostrar esse conhecimento, né? Ótimo, ótimo. Brás, qual foi a aula? Pode ser, você foi aluno do pós recentemente e foi aluno anterior também. Qual foi a aula que você fala assim, Amanda, essa aula foi a que mais me marcou? Tem alguma em específico? Não exatamente uma específica. Eu não vou lembrar o nome da aula, mas a aula em que nós falávamos de nós mesmos, da essência, da família. A aula Quem Sou Aquela Eu? É isso. A famosa aula 11, como a gente Isso, chama. É uma isso. aula realmente divisor de águas. É, É uma aula que a gente se expõe muito, né, Brás? põe muito e a gente acaba, as emoções ficam Aflorando. aflorando, exatamente. Eu falo que não existe curso da Vox sem aula 11 na modalidade Academy, porque realmente é diferenciado. Brás, você é um empresário, certo? Pequeno empresário. Mas é um empresário. Por que você acredita que a oratória é importante para um empresário? Não só para um empresário, acho que com uma regra geral. Para todos. Para todos. Acho que a pessoa é libertador você expor o que você tem de melhor. Uhum. É libertador. Então, você pode ter milhões de ideias excepcionais. Se você não falar sobre elas, ninguém vai saber. Exatamente. Que foi a situação que você relatou Exatamente, aqui eu no vivi muito passado. isso. Exatamente. Legal. Brás, você é técnico em química, é isso? Eu sou só técnico em química. Que bacana! E me conta como foi chegar nessa escolha, ser técnico em química. A primeira empresa que eu tive oportunidade, que eu comecei com 17 anos, depois aos mais ou menos 20 anos, 3 anos depois eu já acompanhei laboratório, e eu fazia todos os tipos de análises. Até padronização de reagente, que é números quebrados, assim. Você gosta? Difícil, eu gosto. E eu descobri ali que eu gostava do laboratório, da parte de pesquisa.
Você vivenciou Vivenciei isso na o prática. laboratório, as Exatamente. análises práticas, que é o que a E gente eu fala. tive a oportunidade na época de estudar nessa empresa, mas eu não quis, por opção. Você não Não quis quis, arriscar, achava que estava tudo bom, eu ganhava um bom salário, estava estava ótimo. ótimo. É, aí foi futuramente que eu fui fazer a escolha de fazer o técnico em química. Gostou? Muito. Faria de novo? Outra vez, talvez até a química na faculdade. É apaixonado por números, Go- então, Gosto, Brás. gosto dos números. Não sou um bom matemático, mas gosto do desafio dos números. É porque o químico É, utiliza bastante, uso né, para bastante. calcular as Meu dia a coisas, dia tem números. concentração, Isso, mol. isso. A gente trabalha todas essas questões. Brás, na sua empresa que você relatou para mim que você trabalha com fertilizantes, né, na fabricação de fertilizantes. Quem faz, quem manipula, quem fabrica esses fertilizantes? Bom, primeiro começa com um determinado cliente me pedir um determinado produto. Se for algo simples que nós já temos no padrão, eu tenho 3 funcionários, né, que me ajudam, né, nessas manipulações. Agora, quando é alguma forma em específico, primeiro eu vou para o laboratório, faço a seleção das matérias-primas de acordo com cada garantia de cada produto que eles pedem, e aí eu testo no laboratório, tem um período de cura. Que é o Depois desse período de cura, é assim, um exemplo, nós temos produtos que têm 3 anos de validade, e tem produtos que eles são altamente solúveis, mas tem alguns que já não são. Então pode acontecer de um produto hoje ou amanhã ele está perfeito, e depois daqui um tempo ele cristalizar no fundo, ele coagular, isso acontece. o Então, tempo de cura está relacionado a relacionado a essa. isso, eu tenho que estar com ele perfeito para depois eu levar ele para a produção. Ah, entendi. É um período de teste, Período de então. teste, a gente chama período de cura, período de E teste. quem faz isso? Eu, Você? exatamente. Você gosta? Gosto muito. Essa parte de laboratório? A parte do laboratório é a minha paixão. Jura, Brás? E Isso. você faz sozinho? Não tem ajuda de mais ninguém nessa parte? Do teste, eu falo. Os testes eu faço sozinho. Então você Às gosta. vezes os meus funcionários ajudam a fazer os pezinhos lá, né? Que a gente tem balança analítica, né? pH, tem tudo. E você gosta de se Demais, né? inventar, de se desafiar, na verdade. Porque é um desafio, né, É Brás? um desafio bacana. Que bacana. Brás, o que mais te motiva na sua profissão? O que mais me motiva nessa profissão é exatamente isso, o desafio de não ser rotineiro. Nesse ramo não se tem a rotina. Cada dia um produto diferente, cada dia um desafio diferente. Alguns nós não conseguimos, mas a maioria nós conseguimos. Esse é o desafio. É a todo momento se reinventar. Se reinventando, justamente. Bacana. Brás, por que você escolheu essa área de atuação? Tudo bem que você gostava da parte química, você se formou em técnico em química, mas por que você falou assim, eu vou investir junto com esse amigo que gostaria de abrir uma empresa, mas na área de produção de fertilizantes? Porque realmente é uma área que eu conheço bem. Meu sócio ainda não conhece. Ele também é químico, outro segmento. Ele não conhece, está aprendendo algumas coisas comigo. É algo que eu conheço muito bem, que eu faço com maestria. Então é algo que você já vivenciou, Já vivenciei gosta isso. e gostaria de aplicar. Então, não só o laboratório, mas cuidar de uma produção em geral, assim, fazer um planejamento, estatística de produção, tudo isso eu faço muito bem. E você gosta Planilhas, disso. Legal. Brás, qual que é o maior desafio para você na sua trajetória profissional? Na minha trajetória profissional hoje, o maior desafio é administrativo. É E além do que eu sou hoje. o que Então, você define como essa parte administrativa, Brás? é algo que eu nunca mexi, assim, você lidar com o dinheiro por preço, isso, impostos, entender sobre os impostos. Tudo bem que hoje eu tenho uma empresa que faz isso para mim, mas eu tenho que entender como funciona. Para Então, você. esse está sendo o maior desafio, a parte administrativa. Legal. E você vem se atualizando para essa área? Como funciona? Ou não, Amanda? Eu prefiro focar mais
nessa parte que está relacionada à parte operacional, de criação, de manipulação, ou não, eu quero entender um pouco, mas não vou tão a fundo. Tem outras pessoas que fazem por mim, Eu quero entender um pouco, mas eu não vou muito a fundo, não. Mas tá? primeiro eu quero organizar toda a fábrica, todos os registros. Quando eu tiver tudo certinho, aí eu vou me dedicar um pouco mais a um curso, uma faculdade, talvez. Ótimo. E é sempre importante, a gente nunca Isso, para de estudar, não é, Brás? exato. Brás, você comentou comigo que você tem filhas, Sim. certo? Qual que é o legado que você gostaria de deixar para elas? Minhas filhas numa faculdade, formadas, seguindo suas vidas, seria muito bom. Isso será a sua realização. Maior ainda se alguma delas seguir o ramo, né? Uma engenheira agrônoma, talvez, seria um sonho. Aham. Mas você vai Química. deixá-las à Vou vontade. deixar à vontade para escolher. O ano que vem, minha filha mais velha, vai fazer 17 anos, ela já vai começar a trabalhar comigo. Embora ela vai trabalhar na parte administrativa, mas quem sabe? Já vai estar ali dentro e quem sabe Exato. desperta, não É. é? Brás, com relação à sua empresa, hoje você tem quantos colaboradores ali com você? Hoje eu tenho 5 colaboradores. 5, com você 6. Seriam 8 com meus. 8, 9. Minha esposa também tá, mas não conta como funcionária, né? Mas ela tá ali te Tá ajudando, te ajudando. auxiliando. Então, em tudo, nós somos 9. Ao todo, nós somos 9. E qual que é a sua projeção a médio e longo prazo? Ah, estabilidade, né? Uma estabilidade, alguma carteira boa de clientes, né? Essa É aumentar ainda aumentar mais. minhas vendas, né? Tem que. É, eu tenho uma empresa mexendo com Instagram, com as artes de propaganda e marketing. Então você Então, entende que as mídias sociais são importantes. muito. Estar nas redes sociais faz Tem diferença. que aparecer. Quem não é visto não é Não é lembrado, como lembrado, as pessoas justamente. falam, não é? Isso. Tá certo, e você está investindo nisso. Um outro ponto que eu gostaria de perguntar para você com relação à sua empresa. Hoje você atua somente na região de Jaboticabal ou não? Não, na realidade, as minhas maiores vendas são mais longes. Ah, jura? É, Bahia, Ah, outros estados mesmo. Paraná, exatamente. Bahia, Paraná, Minas Gerais, o sul de Minas. E Esses são os meus maiores clientes. Então, e como que foi que você chegou até lá? Na realidade, eles me procuraram. Ah, você já os conhecia. Exatamente. A outra empresa que eu trabalhava, eles eram clientes da outra empresa e eles me procuraram. Algumas lojas, um representante na Bahia me procurou e a gente começou a fazer um trabalho bacana, legal. E é um dos meus melhores clientes. O de Minas Nossa. também. E do Paraná eu procurei, né? Eu fui atrás, encontrei. Então Então, você vai descobrindo novos caminhos. exatamente. Legal. Brás, hoje você, de forma geral, fabrica quantos fertilizantes? Eu tenho 60 marcas registradas. 60? Isso. Desde o início da sua empresa, você está com 60? 60 marcas. É bastante. Um ano e 3 meses, 4 meses. Tem bastante. Mas, assim, todos esses produtos eu já conhecia, né? Alguns, acho que eu tenho uns 4 ou 5 que é novo. Os outros já eram conhecidos, eu já tinha as fórmulas na minha mente. E aí, para os novos, você precisa fazer o registro? Não, o registro tem que se fazer o registro de todos os produtos. Os Até dos que novos eu tenho você. que fazer os testes, né? Depois de Entendi. aprovado, depois que eu faço os testes no produto, no laboratório, foi aprovado, eu mando para um laboratório, que eu tenho um laboratório credenciado que analisa e me manda um certificado. Aí eu faço os registros desse produto, aí eu vou elaborar a rota, aí depois de tudo. O primeiro processo é o laboratório. Para depois ir caminhando para esse registro. Isso. Como que é o processo de registro? É demorado mesmo, Brás? Hoje não mais, antigamente Era era. mais. Hoje, 1 ou 2 dias, dependendo do produto. No máximo uma semana se Ah, é tornando. rápido, É então. bem rápido. É rápido. Tem tendência, projeção aí para ter mais produtos registrados Ah, ou tem, sim.
Tem, vixe. Tem uma. Tem alguns, tem dois em especial, mas tem alguns outros que os clientes estão me pedindo. E eu estou no laboratório com até bastante trabalho para ser realizado. Então você não comercializa enquanto não passar esse período de cura, que é o que você comentou? Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter certeza de que esse produto realmente é eficaz, que está tudo certinho dentro das normas, para a gente ter um compromisso com um resultado na lavoura, Para poder comercializar, para então. comercializar, justamente. Entendi. Brás, qual que é a diferença? Eu já ouvi algumas terminologias e eu queria entender de você. Qual que é a diferença do fertilizante para o defensivo agrícola? Porque tem algumas pessoas que falam em defensivos agrícolas. Certo. O fertilizante é aquela parte nutricional onde a planta come, é o alimento que a planta precisa. Tá. O defensivo seria um remédio que ele toma para não causar doenças. Ah, entendi. Entendeu? É assim que funciona. E utiliza-se ainda a nomenclatura defensivo agrícola ou não mais? Defensivo agrícola, usa. Ainda Defensivo, utiliza-se. tem vários, né? Tem fungicida, bactericida, acaricida, tem vários, uma gama muito uma grande. gama muito grande. Entende? Dentro dos seus fertilizantes, qual que é o mais procurado? Eu tenho um produto à base de carbono orgânico, que é o que eu mais vendo. De carbono orgânico? Isso, carbono orgânico. Na realidade, ele tem todos uma linha, uma gama de micros, mais o carbono orgânico. Nossa, legal demais. Brás, por que você entende a necessidade de se aperfeiçoar? Então, por exemplo, você fez o Academy, fez o pós, e você ainda falou, olha, quero dar continuidade. Por que continuar? Ainda que a gente fale assim, já é um empresário, já está se consolidando no mercado, faz todos esses testes. Como que é para você? Hoje em dia, as coisas mudam muito rapidamente. Eu vivi uma parte no passado aí, até os 30 anos, que a evolução não era tão rápida como hoje. E a gente tem que acompanhar. Hoje a gente tem que acompanhar. Porque o que acontece? Todos esses produtos que eu tenho na minha linha hoje, pode ser que daqui a 10 anos já é um outro processo. O biológico, por exemplo, hoje está entrando firme no mercado. É algo que eu tenho sonhos para o futuro. De atuar dentro do Atuar, biológico. exatamente. Agora, sobre essa questão de continuar, eu acho que a gente tem que treinar sempre a mente, igual treinamos o corpo. Não podemos parar. Eu estou dizendo isso porque eu fiquei, talvez, acho que uns 30 anos parado, sem estudar em nada, apenas alguns cursos empresariais dentro de uma empresa, e eu senti falta. Eu acho que você fica para trás, você fica desatualizado. E você quer sempre mais. Eu quero sempre mais, acho que a gente pode sempre mais. Com certeza. Brás, como você se definiria em 3 palavras? 3 palavras. Eu acho que eu sou bem determinado a algo que eu quero. Assim, Você sabe o que você quer. sei que eu quero. Uhum. Então, determinação é uma palavra. Isso, determinação. Determinação, comprometimento. E eu acho que um bom senso. Bom senso. senso. Importantíssimo, né? Isso, Nos senso nossos de dias saber, atuais. de saber seus limites, de saber, né? Tem que ter bom senso Para lidar com para as lidar com as todas situações, as qualquer situação com bom pessoas. senso. Exatamente. Brás, qual que é o seu objetivo de vida? Meu objetivo são minhas filhas. São formar na faculdade. Eu acho que hoje, assim, um carro bom, uma casa boa, uma vida tranquila nós temos. Sempre queremos mais. Mas vou me sentir realizado quando elas estiverem formadas. Isso vai te encher os olhos de Isso vai ser, de alegria, de emoção, com isso um vai pai, ser, com uma mãe, não é? acho que para todos os pais são. É uma satisfação, não é, Brás? Muito bem.
Brás, como você definiria a Vox em uma palavra? Considerando toda essa trajetória, gostaria que você definisse uma palavra e explicasse o porquê. Eu definiria a Vox como libertação. Eu falo por mim, do que eu cheguei na Vox trêmulo, como a facilitadora Renata pode lembrar sempre, do que sou hoje. Porque mesmo não sou um rei que vou subir num palco e vou falar totalmente à vontade, mas eu vou estar ali consciente, sabendo que eu posso estar Você ali. está com medo, mas está lá. Exatamente. Uhum. Sem pânico. Então, tanto conhecimento quanto a sua expressão, a libertação da expressão, isso é libertador demais. Então, por isso que eu falo, a Vox, para mim, eu vejo como a libertação, Ótimo. como uma porta que se abriu Gostei dessa palavra. e o mundo está aí para ser conquistado, né? Com certeza. Ô Brasi, você acredita que as mudanças que você fez com a Vox trouxeram mudanças dentro do seu âmbito pessoal? Ah, também, né? Muito. Em que sentido? Olha, no sentido de ser mais tranquilo, de entender o erro do filho, né? A gente tem que corrigir, mas ter aquela paciência, aquela sabedoria para lidar com as questões momentâneas, né? Até o convívio com a esposa ali, a gente De ser mais mais paciente. paciente, entender a essência daquilo, saber que aquele momento ali pode, por mais ruim que seja, vai passar, É só mas uma é uma fase. fase, sabe? Tudo. Eu acho que essa oratória a gente aprende muito. Legal. Brás, como a evolução dos fertilizantes no nosso país tem moldado a sua visão de sucesso? Hum, não entendi bem a pergunta. Os fertilizantes, eles vêm se alterando. Ainda Sim, sim. você comentou que pode ser que daqui a um tempo não sejam os fertilizantes que nós Os temos naturais, hoje. exatamente, outros. Como você lida com isso? Qual que é a sua visão com relação a essa evolução? Porque não é uma evolução lenta, é uma evolução rápida, É se a gente for evolução pensar. rápida e, um exemplo, algumas matérias que há 10 anos atrás era permitido, hoje não mais, e a gente tem que estar procurando alternativas. E dá certo, Dá Brás? certo, então a gente tem que estar sempre procurando alternativas para todas essas mudanças. Então, você acredita que essa evolução que nós temos é, desse mundo, cada vez mais buscando novas alternativas de fertilizantes, tem moldado a sua visão no sentido de buscar novos conhecimentos, de se atualizar? Sim, 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 a gente tem que estar sempre atualizando, não podemos ficar na mesmice, né? É sair da zona de Sair da conforto. zona de conforto, exatamente, porque hoje vende, mas não sabemos se vai vender amanhã. Então a gente está sempre melhorando. Ótimo, é exatamente isso. E qual que é a sua ideia para a empresa daqui 10 anos? Minha ideia para a empresa daqui a 10 anos, meu sócio aprender um pouco do que eu sei e eu poder tirar umas férias também. Dizem que empresário não tem férias, é verdade, Exatamente, Brás? mas assim, ser mais tranquilo, assim, é, uma equipe bem treinada, né? Uma equipe que é importante, uma equipe bem treinada, uma empresa bem solidificada. Acho que é essa a minha. Você pretende passar por uma reestruturação. Exatamente. Legal. O Brás, como que você lida com a questão de fabricar fertilizantes e a responsabilidade pelo agronegócio? Porque o Brasil é movido pelo agro, Certo. certo? O PIB, se eu não estiver enganado, um terço dele é responsável, vem da agricultura. Sim, sim. E como que você linka, como você relaciona a necessidade do fertilizante com essa responsabilidade pelo agro, por uma coisa mais sustentável, que é o que nós chamamos, não é? Uhum. Olha, o fertilizante, nós temos que ter a responsabilidade com ele, com
com todo o processo, com todo os resíduos e descartes e tudo mais. E essa responsabilidade lá na frente desse produto ser realmente eficaz e com que a planta seja absorvida e o cara tenha uma produção legal, e isso vem daquela parceria do químico aqui na fábrica com o agrônomo na roça. Tá. E se cada um fazer teu trabalho certinho, até o manuseio e o uso desse fertilizante, aí isso fica tudo muito tranquilo. Fica uma cadeia entrelaçada, que é o que a Entrelaçada, gente fala. justamente. Porque não adianta nada, eu faço um bom produto, mas de repente, na hora de usar, eles adicionam de maneira errada. Para isso, nós temos todo o manuseio, todo Tem que certinho. seguir uma Seguir recomendação. aquela recomendação. To- Legal. nas nossas embalagens já vem dosagem diferente apenas com a orientação de um engenheiro agrônomo. Ótimo. É, Então você já deixa isso bem e- alertado, que é o que nós exatamente. chamamos. Isso, Ô Brás, hoje você falou que comercializa mais de 60 produtos, sim. trouxe o que você mais vende, né, É. a questão. Mas como que é o processo de vendas? É você quem faz empresa? É o representante que está fora? Como que acontece esse processo? Eu tenho representantes. Um em cada estado, como você Aqui, mencionou, não? na Bahia, eu tenho um representante, eu pago percentual a ele, né? Isso já engloba, Uma comissão que a gente pago uma fala. comissão para ele. Em Minas, eu tenho um representante, porém ele tem a própria marca. Então eu faço a marca dele, Ah, que entendeu? bacana. Isso, tá. Você fabrica a marca deles. Exatamente. No Paraná, eu tenho um representante também, mas eu faço a venda para ele e ele revende, é uma revenda. Que legal. E por aqui também, eu tenho aqui na cidade de Taquaral um representante que tem a própria marca, tenho aqui em Pradópolis um que tem a própria marca. Tudo, Então, tudo, tudo você fabrica para eu eles. fabrico para eles. Aí, e aqui em Cândido Rodrigues eu tenho um representante que tem a empresa, então eu vendo para ele e ele revende. Então é assim que funciona. Então você não para também, né, Eu não Brás? paro também. Legal. E é Isso te... sempre comissão. Os nossos representantes, sim, são, ou ele tem a própria CNPJ, que é uma revenda, ou apenas comissão. Não tem um funcionário que seja vendedor, não tem. Entendi. É tudo, como a gente fala, terceirizado. Terceirizar, Algo nesse sentido. E essa correria? Porque você trabalha bastante, pelo que eu tô percebendo. Muito, trabalha muito. Isso te motiva, Brás? Motiva. Às vezes cansa um pouco, mas a gente chega em casa depois de um dia realizado. Mas você tira uma folga? Como funciona, Brás? Eu tirei folga esse final de semana. Fui fazer uma pescaria no sábado. Deu Fiquei para dar uma sábado, relaxada? domingo, é isso. E a segunda-feira, meu sonho era um dia acordar cedinho na segunda e falar, vou pescar. Eu fiz isso. Gostou da experiência, Muito. Brás? Gostei muito. Vou ver se eu faço pelo menos um a cada 2, 3 meses. Para poder dar É, uma não, extravasada, para isso, para poder. dar uma relaxada, porque a gente trabalha bastante. Dizem que o empresário ele não tem horário definido de entrada e de saída. Ele Não, trabalha, eu folguei na segunda, na terça-feira eu trabalhei das 8 às 10 da noite. não tem Minha, horário, né, minha Brás? esposa me ligou 9h30 da noite, não vai embora mais, quer que eu leve teu travesseiro? Eu falei, não, peraí que tem. Não tem final de semana, né, Não tem Brás? final de semana, não Mas eu tem. falo, se você se sente realizado naquilo que você faz, tá tudo certo, não é? É exatamente Não isso. tem problema de trabalhar aos finais de semana, de trabalhar depois do Nós horário. não percebemos o horário, a gente não vê a hora passar, a hora que você vê, já foi, já está de noite, o pessoal foi embora, você está sozinho. Embora eu acho que quando eu estou sozinho no laboratório, eu fico mais tranquilo para fazer aquela parte burocrática que eu acho chata. Então eu pego para Para colocar em resolver ordem, ali. ah, fazer pagamento, fazer minhas ordens de produção, porque o ministério pega firme no Pega, pé, aham. então a gente tem que estar em dia. E é isso. Brás, para nós finalizarmos esse encontro super bacana, esse bate-papo leve, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo que desejam empreender, independentemente de qual área, porque você empreende, certo? Você é um empresário que empreende.
Qual mensagem você gostaria de deixar para uma pessoa que não sabe se começa, está com medo? Olha, hoje eu tô com 57 anos de idade, eu não tenho medo de errar. E eu não tenho muito tempo também não para consertar. Ah, tem sim. Então, pensa um rapaz jovem de 40 anos, olha o tempo que tem para errar, para consertar. Então, o que que pode dar errado em empreender? Tem que arriscar. Tem que arriscar. Hum. Nós não podemos mais, acomodar. Hoje eu penso que tudo que te acomoda, até um bom emprego, um bom salário, não é muito bom. Por quê? Porque te acomoda. Você não pode viver no cômodo, porque o mundo hoje não é cômodo. Hoje você está bem, amanhã você não está. Você Então você permanece está na zona de preparado, conforto exatamente, você está preparado. para enfrentar as Exatamente. dificuldades e Dificuldade. aprender com elas, não é, Fácil Josh? não é, mas a gente tem que tirar tudo do papel, põe em prática. Com certeza. Braz, eu agradeço a sua participação. Esse bate-papo foi uma delícia. Aprendi muito com você essa visão de correr atrás daquilo que você acredita e de fazer acontecer. Então, agradeço em meu nome, em nome da Vox Chuyu Jabuticabal, por essa oportunidade de você estar aqui conversando e contando um pouco da sua trajetória ao longo da sua vida, desde lá da infância até como você se transformou. Então, muito obrigada. E eu que tenho que agradecer a você e eternamente a Vox, porque a Vox faz parte disso, de tudo isso, a construção da minha vida. A Vox esteve no meio de tudo isso. Que bom, fico muito feliz. Pessoal, e com isso agradecemos a participação dos envolvidos, desses alunos que foram transformados com a comunicação através da Vox Chuyu, seja no curso, seja no pós, e realmente a gente demonstrou que a Vox transforma vidas. Muito obrigada.